Alô, alô, galerinha! Está no ar mais um Facilita, para poder te ajudar naquela matéria que tira o seu sono. Isso mesmo que você está pensando, a temerosa química, que tem como professora a Frozen Coração de Gelo, que combina muito bem com o tema de hoje. Chega de enrolação, tá ansioso para saber qual é o tema de hoje? Bem, o tema de hoje é propriedades coligativas, em destaque a crioscopia ou redução do ponto de congelamento. Chega na manha e vamos de conceitinho. Bem, o que são primeiramente propriedades coligativas? Elas são as modificações que ocorrem na propriedade de um solvente quando adicionamos nele um soluto não volátil. Podemos perceber, no exemplo a seguir, que em condições iguais, a água em pressão de 1 atm entrará em ebulição a 100 graus Celsius. Contudo, se for adicionado um soluto não volátil, no caso um sal, nas mesmas condições de 1 atm, será necessária uma temperatura bem maior que a anterior. Bom, do que se depende? Unicamente do número de partículas, moléculas ou íons dispersos no solvente e não de sua natureza. Meio complicado, né? Só que resumindo para te entender, elas são propriedades que vão surgir a partir de uma presença de um soluto não volátil em um solvente, e a intensidade da ocorrência dessas propriedades é proporcional à quantidade de íons ou moléculas encontradas na solução. Ou seja, quanto maior o soluto, maior o efeito crioscópico. E ela pode ser dividida em 4 partes. Ebulioscopia, que é a elevação na temperatura de ebulição de um LP, que nele foi adicionado um soluto não volátil. Osmoscopia, que é associada à osmose, que é um fenômeno no qual tem passagem de um líquido de um meio maior diluído para um meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Tonoscopia, que ocasiona o abaixamento da pressão de vapor de um líquido, quando a ele se adiciona um soluto não volátil. E agora vamos com o nosso assunto de hoje, crioscopia. Crioscopia. A crioscopia estuda a diminuição do ponto de congelamento de um solvente, causado pela adição de um soluto não volátil. Como no exemplo, temos a interação entre o sal e a água. Nessa interação, o que vai retardar o processo de congelamento é a quantidade de íons de sal presente na solução. O soluto vai interagir com as moléculas de água, mudando as suas propriedades. Quanto mais soluto tiver na água, menor será seu ponto de solidificação. Ou seja, em condições de pressão a 1 atm, a água, que nessa situação será um solvente puro, congela a 0 graus Celsius. Contudo, se nela for adicionado um soluto não volátil, seu ponto de solidificação será menor do que o anterior. No primeiro gráfico, mostramos a pressão máxima de vapor da água pura em função da temperatura. Nele, apresenta-se 2 regiões distintas, o de azul, o estado sólido, e na de verde, o estado líquido. O ponto A indica que, sob pressão de 1 atm, a água no estado líquido passa para o estado sólido a 0 graus Celsius e vice-versa. A pequena inclinação na reta em relação ao eixo da pressão mostra que o ponto de congelamento da água varia muito pouco com a variação da pressão externa. Segundo, temos recipiente contendo água pura e os outros 2 com concentração diferente de glicose, um com 0,5 mols e outro com 1 mol. Podemos observar graficamente que o beck que contém água pura está solidificando a 0 graus Celsius e o beck que contém glicose tem menor temperatura de congelamento. Sendo assim, a concentração 1 e 2 tem a menor temperatura de congelamento que a água pura. Para falar da fórmula, vamos fazer um apanhado geral do conceito de crioscopia.
Já vimos que o efeito crioscópico acontece quando adicionamos um soluto qualquer em uma massa de água e, em função disso, ocorre um abaixamento no ponto de congelamento. Um dia na história, um cientista desocupado decidiu que o efeito crioscópico, bem como todas as propriedades coligativas, era uma parada interessante de se estudar. Seu nome era François-Marie Hoult. Nesses estudos, ele chegou à conclusão de que o abaixamento da temperatura de um líquido em que foi diluído um soluto qualquer é diretamente proporcional à concentração de uma solução. Com essa conclusão, ele quis afirmar que o efeito crioscópico vai depender da quantidade de soluto presente nessa solução. Essa conclusão gerou uma fórmula que vai relacionar o abaixamento de temperatura com a concentração da solução. Essa fórmula é dada por ΔTc, que é igual a Kc vezes W, onde ΔTc é a variação de temperatura do congelamento, é o abaixamento de temperatura. Kc é a constante criométrica, que é uma característica do solvente. E o W é de molaridade, que representa a quantidade de soluto presente nessa solução, a concentração desse soluto presente nessa solução. Vamos agora fazer uma aplicação dessa fórmula. Uma solução apresenta 54 gramas de glicose em 500 gramas de água. Sendo essa constante Kc da água igual a 1,86 graus Celsius, indique qual o abaixamento da temperatura de congelamento da solução. Estes são os dados, a constante criométrica, que é uma característica da água, e a massa molar da glicose, que é igual a 180. Para determinar a molaridade, ou seja, a concentração de glicose que existe nessa concentração, a gente vai pegar a quantidade de glicose, 54 gramas, e dividir pelo total da massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Essa divisão vai dar 0,3 mol. 0,3 mol é a quantidade molar que existe em 54 gramas de glicose. Para a gente descobrir a molaridade, determinar a molaridade dessa solução, a gente vai aplicar uma regra de 3. Inicialmente, uma regra de 3. Esses 500 gramas de água ele precisa ser transformado para quilo. Vai ficar 0,5. Aplicando a regra de 3, a gente conclui que 0,5 kg de água dissolve 0,3 mols de glicose. 1 kg de água vai dissolver X. O valor de X é 0,6 mols de glicose. Portanto, a molaridade da nossa solução, a molaridade que vai ser colocada na equação, é 0,6 mols por quilograma de solvente. Dessa forma, a equação que relaciona abaixamento de temperatura e concentração molar já pode ser aplicada. A gente vai pegar a fórmula ΔTc igual a Kc vezes W. ΔTc é igual a 1,86 vezes 0,6, que foi o valor que a gente acabou de achar, molaridade da glicose. ΔTc, então, é 1,116 graus Celsius. 1,116 graus Celsius é o abaixamento da temperatura, é a temperatura necessária para que uma solução com essa quantidade de glicose congele. Aplicações do cotidiano. Vamos observar o efeito crioscópico numa inocente bebida, água pura e suco. Porque quando colocamos água pura e o suco de frutas para congelar, o suco congela depois? Bem, em razão das propriedades crioscópicas presentes no suco, possui partículas, polpas de frutas, que não se volatilizam e que vai dificultar o congelamento deste líquido, já que a água pura, 100% pura, chega ao congelamento mais facilmente porque não possui nenhuma partícula. Outro exemplo nós temos. Por que a água do mar não congela? Bem, o ponto de fusão ou de solidificação da água
no nível do mar é 0 graus Celsius. No entanto, se adicionarmos sal na água, será necessário fornecer uma temperatura abaixo de 0 para que a mistura congele, e por isso que a água do mar em lugares frios permanece líquida, mesmo em que as temperaturas tão baixas, as camadas do gelo se formam como um iceberg. Não constituídas apenas por água pura, enquanto que o restante que permaneça no estado líquido, e a água que contém diversos sais, sendo que o principal é NaCl. Próximo exemplo. Porque se jogar sal na estrada em lugares frios, por que isso acontece? Bem, na realidade, não é apenas o cloreto de sódio que é jogado, mas ele é misturado à areia. Costuma-se usar também cloreto de cálcio. Cada um desses componentes possui uma função definida que são muito eficientes para tratar do problema da neve nas estradas. A dissolução do cloreto de cálcio é exotérmica, ou seja, ela vai liberar calor para o meio de ambiente e, portanto, torna uma solução mais fria. Jogar esses sais, cloreto de sódio e de cálcio, nas ruas e nas estradas dificulta a formação de camadas de gelo. No entanto, isso também causa uma diminuição do coeficiente de atritos e consequentemente, um aumento dos riscos de derrapagens e de acidentes. E é por isso que adicionar à areia dióxido de silício, ele aumenta a aderência de pneus ao solo, diminuindo o risco de derrapagem. Olá meninas, tudo bom? No experimento de hoje vamos precisar de água e sal. Primeiro colocamos água nos 2 recipientes. Depois, adicionar em um recipiente o sal e mexer para misturar. Depois de retirados, o resultado é visível. Logo, o recipiente que estava somente em água virou gelo facilmente por conta do seu ponto de solidificação, que é 0 graus Celsius. Já o que estava com sal ficou com apenas uma camada superficial de gelo, pois ainda estava em processo de solidificação. No caso, precisa de menos 0 graus Celsius para virar gelo.